Existe alguém poderoso, oh não, que transforma a vida do homem. Ele é o meu Senhor, Deus poderoso, Deus dos milagres. Eu sou a irmã Fernanda Rodrigo de Santos, nasci no dia 8 de setembro. Eu vim aqui para dar o meu testemunho. Antes de onde eu saí e onde eu estou hoje. Antes de eu estar em Cristo, eu era alguém que gostava muito de homem no princípio. Eu queria ser maior do que as outras, ou ter mais homem do que as outras. Então, para eu ver ou subir de patamar nos homens, eu preferi procurar essas senhoras que vendem medicamento caseiro. Então, eu fui até lá, comprei um pó, que eu tinha que se fregar aquele pó durante 2 semanas sem banhar. Eu me freguei com aquele pó, eu vi que o pó estava a resultar muito bem. Então eu voltei para pedir o mesmo pó que antes ela me deu. Ela disse que o pó já acabou. Temos que ir num senhor que trata, que vai nos dar esse pó. Então lá fomos com a própria senhora, chegamos no senhor, o senhor nos deu uma folha. Aquela folha é para nós mastigar e depois a nossa ideia é já não voltar mais atrás. Então nós mastigamos aquela folha. Pegamos, o tio disse que temos que voltar lá de madrugada. Voltamos em casa. Eu despedi da minha mãe que estava em uma festa, no aniversário de uma colega. Chegamos lá, a mãe concordou, disse tá bom, pode ir. Chegamos lá na porta da escola, onde nós combinamos, que de repente nós assim, olhar atrás, o tio apareceu. O tio apareceu de repente. E nós ficamos assustadas no princípio, depois o tio disse vamos. Ele pegou uma vassoura, cabemos nós as 5, porque éramos 5 amigas. Nós as 5. Depois nós as 5 subimos e fomos até um cemitério de Viana. Chegamos no cemitério de Viana, o tio acendeu algumas velas e começou a invocar espíritos. E depois daí saiu uma caixa dentro daquele túmulo, só uma caixa. E na caixa estava um senhor. Mas no princípio o senhor no fundo estava tipo um esqueleto, como chegou até nós, virou pessoa. Nós tivemos que se envolver com aquele senhor, aquele morto, tivemos que se envolver com ele nós às 5, se envolvemos com o morto. Depois daí ele ficou a fazer algumas manobras e o buraco voltou a se fechar, o caixão voltou a entrar. Depois saímos daí, ele fez alguma invocação, as velas apagaram. Fomos até naquelas casas onde fica no cemitério. Chegamos lá, eles invocou e viu uma bebê pequena nos braços, matou aquela bebê e o sangue daquela bebê nos deu para nós 5 bebês. Desde que nós saímos daí, a nossa cabeça já não era mais a mesma, éramos já outra pessoa, ou nova pessoa. Saímos daí, voltamos em casa, eu já não tinha mais respeito na minha mãe, nem no meu pai, nem no meu vizinho. Depois daí, eles disseram que eu tinha que entregar 2 crianças. Eu pensei melhor, eu disse, olá, eu tenho 2 crianças que são a bebê da minha tia, 2 gêmeos. 2 gêmeos. Pegamos o bebê, eu fui até na casa da minha tia, fiz papa das crianças, dei a minha tia meteu alguns pó do cemitério, dei o pó no bebê, a comida da minha tia para dar eu comer o bebê. A minha tia fez eu comer o bebê e depois daí eu saí, eu disse que tenho que ir agora, me ligaram que tem um problema em casa. Eu saí daí para mim me dar em conta que eu é que matei aquelas crianças. Depois depois de 2 dias ou 3 dias, eu vi que as crianças acabaram por morrer. Eu fiquei indecisa, eu fiquei a me perguntar se eu fiz boa coisa. Depois alguns espíritos disseram que sim, é boa coisa. Oferecer essas crianças como símbolo de amor que eu tinha pelo diabo, oferecer às crianças. Depois eles me pediram 1.500 pessoas. Então eu consegui essas pessoas.
em várias formas que eu consegui num dia só essas pessoas. Eu consegui nas estradas, consegui na rua, no trabalho de várias gente, nas escolas também, nos colegas. Consegui essas 1.500 pessoas num dia só. Num dia só. Agora, na estrada nós conseguimos como? Fomos buscar o pó no cemitério, jogamos pó na estrada e é tipo uma rede que estava a pescar as pessoas. E no motorista, eu sentava no corpo do motorista, entrava dentro e o motorista rompia tudo que estava em frente dele. Poderia matar 10 ou 5 pessoas de uma só vez. Foi assim eu não consegui essas pessoas nas estradas. Na rua foi em briga. Assim, no momento de briga, alguém está falando que no outro, vou te matar. Naquela do vou te matar, então, eu apanho aquelas palavras, entro no corpo daquela pessoa, ou pega faca, espeta no outro e aí acaba por morrer. E eu saio, o problema fica com ele e a polícia. Sucessivamente assim eu consegui essas pessoas. Também fui trabalhando com essas pessoas que bebem. Trabalhei com essas pessoas que bebem em que forma? Eu peguei uma garrafa de bebida, cavei buraco na casa de alguém e coloquei o nome dessa pessoa e coloquei na garrafa e enterrei essa garrafa. Depois de enterrar essa garrafa, ele tinha que ter um caminho, não sei o que. Depois daquela pessoa, eu tive que fazer todo o esforço para aquela pessoa dar primeira e pisar naquela garrafa. Eu consegui essas 1.500 almas. Fui até no mar, tive que levar 10 ovos. Eu atirei esses 10 ovos na água. Depois de atirar esses 10 ovos na água, aí saiu uma rainha. A rainha começou a nos dar algumas orientações. Ela começou a nos falar: se vocês acham que estão preparadas, então seguem a minha atrás. Eu disse: não, nós estamos preparadas para tudo que vier. Ela disse: tá bom. Nos perguntou: estão preparadas para enfrentar ou para entregar tudo que nós lhes pedimos? Nós estamos sim. Não importa o que nós lhes pedimos, vocês vão pegar e falarmos sim. Um juramento, nós fizemos um juramento de forma, levantamos as mãos e fizemos um juramento, concordamos nós 6 com a rainha. Então, aí saiu um elevador embaixo d'água e vou até em cima, fomos até lá, entramos até ao mar, que também existe uma cidade enorme. Várias almas que morrem no mar estão enterradas lá ou estão amarradas para fazer o trabalho da bruxaria lá no mar. Enfrentamos essas almas. O rei disse: olha, vocês estão no bom caminho, continuam a seguir esse caminho e eles nos entregaram essa roupa. Eles entregaram essa roupa, ficaram a me explicar. Disseram que eles nos deram essa roupa. Essa roupa, esse vestido era para usar em variação. Quando assim eu ia voar, eu ia para matar alguém, então eu metia esse vestido, me dava mais força para conseguir fazer as obras todas. Essa blusa também é a mesma coisa, da mesma assim. Agora, quando eu ia fazer a ação mais importante, eu usava esse vestido. Quando eu metia esse vestido, o vestido ficava comprido. O vestido ficava comprido. E me deram esse pó, esse medicamento. Essa corda estava na minha cintura, tem um medicamento dentro. Mesmo que eu matasse na rua, eu não deveria ir presa através dessa corda que me deram. Agora, essa corda aqui, essa corda ela 3 nomes. São vidas de 3 pessoas que estavam para morrer. Esse frasco tem, quando eu tenho pão e tem alguma cruz, para quando eu chegava para invocar os espíritos, então eu tinha que usar essa cruz e invocar ou bater as palmas por 3 vezes. Essa folha aqui, com essa folha eu podia tirar o bebê de alguém e levar no mundo da feitiçaria.
Esse sal a gente faz com osso de morto. Fazíamos com osso de morto, faz angina de estrada. Muitos vão se perguntar por que cor de laranja com sal. Se vocês verem que nas praças também vem esse tipo de sal. Esse sal sai do cemitério. Nós fizemos com osso e sangue, um tipo de mergulho cor de laranja que mete o sal assim. Para que é força? É para a estrada. Então, quando você deita a exibição na estrada, tudo, ou o motorista que estava para fazer, tipo uma pesca, isso surge para isso. Esse pau é para aquelas pessoas que sofrem de gota. Esse pau é para aquelas pessoas que sofrem de gota. Se formos a ver, tem umas linhas amarradas. É para aquelas pessoas que sofrem de gota. Tem muita gente que procura medicamento tradicional. Então, dão esse pau. Esse pau é para várias coisas. Quais? Mensagem do cemitério. Quais coisas? As pessoas que sofrem de gota, vários tipos de doença mesmo. Você também trata de gota? Não tratava isso, digamos, naquela senhora para vender, para quando você beber da água desse pau, então acabou. Esse pau. Quando você compra esse pau e bebe da água desse pau, então você você se sente mesmo diferente. Você vai se sentir diferente e uma nova pessoa através desses paus. Esse pau também, esse pau, não só para doença, não só para essas pessoas que fazem várias coisas, esse pau também surge, também posso invocar alguns espíritos e tirar bebê de alguém através desse pau. Ou amarrar a vida de alguém sem embutério, tirando no embondeiro. Amarrar a vida de alguém nesse pau. Deram uma proteção. Para quando vem uma ação, para nada dar errado, mesmo se eu matar alguém, tudo que eu fazer, não vou ter culpa. Através desse fio. Sim, através desse fio. Não tem culpa como? Você vai dominar as pessoas, polícia, Não, o fio tinha uma vantagem no mundo das trevas. Eles meteram algum trabalho. Agora, essa escolha é para expandir na casa das pessoas. Essa folha. Expande na casa da pessoa. Quando alguém está nessa folha, ou a água que a gente quiser fazer, pode ser água, pode ser. Então, desde aquele momento a pessoa não para de adoecer, há sempre morte em casa. Não nasce, não concebe também, só através dessa folha. A pessoa que não tem filho e pisa nessas folhas, pode casar, pode ter, não faz filho. Também os imondeiros. Muitas das vezes temos visto os imondeiros têm vários pregos. Nesses pregos daqueles imondeiros são vidas de pessoas que estão amarradas dentro daquele imondeiro. Porque dentro do imondeiro também é uma cidade grande. Dentro do imondeiro há uma cidade. Principalmente os imondeiros que ficam no cemitério. Há uma cidade, é um segredo mesmo muito grande. Dentro daquele imondeiro há vidas que ficam amarradas. Aqueles pregos nós metemos como a pessoa puxa aquele prego, então matou uma pessoa. Ou uma alma que ela matou através daquele prego que ela puxou. Na Mushima também, nós fomos na Mushima. Desculpa, a irmã quando falou dentro da igreja, na apresentação das coisas que acaba de nos mostrar, falou-nos da pasta, a pasta que você colocava como travesseiro. O que fazia essa pasta? Essa pasta é para quando eu estou assim, deitada, eu quisesse dinheiro, eu vou meter a minha cabeça por cima dessa pasta e quando eu acordar a pasta cheia de dinheiro. Eu se tivesse dinheiro das 6 horas, tinha que acabar no mesmo dia. Se dormir no dia seguinte, o dinheiro desaparece. E como é que você gastava esse dinheiro todo num só dia, das 16 até... As pessoas que bebem, é para as pessoas que bebem, depois fomos na Mushima tivemos que levar alguns caixão
Chegamos lá na Mushima, encontramos pastores, obreiros, etc. Encontramos lá várias gente. Chegamos lá na Mushima, ficamos a invocar os espíritos, ofertamos os caixão, abriram naquela altar da Mushima, empurraram lá todos os caixão. Chegaram lá, nós já tínhamos invocado alguns espíritos, aquela mamãe Mushima vira a pessoa. Depois dela virar a pessoa, e nós ficamos assustados, ficamos a nos perguntar se o que se passa. Ela ficou a nos falar que eu só se fiz como estátua através de vários créditos, quando ele vivia várias gente, porque todo mundo, quase todo mundo que está aqui são nossos, já pertencem ao nosso reino. Agora, na minha casa, eu meti uma jiboia na pasta da minha mãe. Para quando a minha mãe vem, a minha mãe não veja dinheiro, não veja nada, a minha mãe tem que reclamar de tudo um pouco que falta em casa. Quando a minha mãe vai vender o dinheiro que ela vende, então faremos as contas, algum dinheiro vai lá, algum dinheiro fica com ela. Depois daí também o dinheiro que ela tinha que ter na mão é só para doença, só mesmo para doença, febres em casa, essa coisa toda. Quando eu estava para ir fazer a menstruação no mundo das trevas, então tinha que molhar a nuca da minha mãe. Quando eu pedia na minha mãe, que a mamãe, hoje quero sair, hoje quero ir lá no mundo das trevas, hoje quero sair, então eu tive que molhar a nuca da minha mãe. A minha mãe não rejeita nada que eu pedi. Nem se eu falar, mamãe, quero 50 quanto agora a minha mãe me dava através daquela água que eu meti na nuca da minha mãe. Então eu saía livremente, porque a minha mãe tem um conhecimento. Mesmo na rua também, eu não sentia pena de uma amiga dizer que é minha amiga. Se a pessoa falar que Fernanda, você vai ver, para mim assim já é um fenômeno muito. Então eu pegava faca e espetava naquela pessoa, sucessivamente assim. Agora, mesmo no mundo das trevas, esse meu nome não era permitido, o nome de Fernanda. Eu não tinha muito significado esse nome de Fernanda, então surgiu como Bruna. Como Bruna. Todo mundo chama várias Brunas, então me meteram como Bruna. Então, trabalhava mesmo assim, devagar, até quando vieram me pedir mais alma, 10 pessoas, para eu subir num patamar já por trás da rainha. Então, eu entreguei, ofertei 10 pessoas com sangue, depois eles me consagraram como adjunta da rainha. Me consagraram, me limparam, me ungiram, eu toda. Depois nós tivemos uma ideia, temos que usar postiços, maquiagem, batom, essa coisa toda, tudo que tem a ver com a moda. Então surgiu isso tudo para quando as pessoas usavam essa coisa e aí mesmo que ela orasse muito, jejuava muito, aquilo não habitava. Mas ao usar, nós podemos usar postiço, essa coisa toda. Mas antes de nós fazer uso disso, temos que orar antes de nós usar aquela coisa. Tivemos também nas igrejas. Nas igrejas, nós temos da seguinte forma: usávamos os pastores, os evangelistas, intercessores, obreiros, quase todos que oravam ou adoram Deus do Espírito em verdade dentro de uma igreja. Então, a gente tinha essa coisa que quando eu chegar nessa pessoa e colocar minhas mãos, tudo vai ser diferente. Numa grupo de intercessão, quando há alguém que namora sem a certa idade, então nós usamos aquela pessoa como lar daquele grupo, nós entramos na vida daquela pessoa e aquele grupo estraga. Para os pastores nós enviamos mulher, dinheiro, enviamos coisas que nós sabemos que esse pastor gosta mais disso, então nós vamos enviar isso no pastor e daí o pastor vai se tornar já uma pessoa qualquer, não vai ser mais a mesma pessoa que era antes. Na igreja também há vários espíritos, espírito de sono, espírito de distração. Os demônios, eles se estão dentro da igreja, sentam no ombro da pessoa, para quando a pessoa se apoiar, apanha sono. Para quando a pessoa fazer como vários vezes tenha preguiça ou tenha que de ouvir a palavra. Quando as crianças estão dentro da igreja, então eles usam mais as crianças para fazerem tanto barulho, para ver se a pregação não combina bem assim. Depois daí, nós habitávamos, nós fazíamos coisas inacreditáveis. Depois
Daí depois surgiu várias coisas. Quando eu completei 13 anos, eu namorava no momento. Eu fico grávida. A primeira gravidez tirei. A segunda passou. A terceira passou. A quarta é que eu nasci. A quarta gravidez, os espíritos disseram que não posso mais ter essa gravidez porque vai ser necessário no mundo das trevas. Quando eu nasci, apareceu alguém em forma de minha prima. Mas eu sabia que essa pessoa pertencia ao meu grupo. Pegou o meu bebê, ele meteu no ombro e foi com ele até o mar. Não sei o que eles fizeram no mar com a minha criança. Depois daí, foi várias formas. Eu, falando a verdade, eu sacrificava mais criança. Eu gostava mais do sangue de criança, porque é um sangue fresco. Jovem também. Mesmo quando a gente ia fazer esses ataques do mundo das trevas, nós atacávamos mais nos jovens, éramos também um grupo, mas tinha mais bebê recém-nascido. Por exemplo, um bebê recém-nascido assim, um bebê que passou 2 meses no mundo, aquele bebê no mundo das trevas pode ter uns 15 ou uns 20 anos. No mundo das trevas, aquele bebê pode ter essa idade. Eu no mundo das trevas, com meus 12 anos, eu tinha 30 anos, com meus 16 a 17 anos, eu tinha meus 60 anos. No mundo das trevas. Quando eu fazia, também usava a casa de crentes. Uma vez fomos visitar uma crente, ou fomos fazer uma visita a uma crente. Aquela crente orava muito. Ela perturbava o silêncio de quase todo mundo. E quando saía de madrugada ia voar. Quando ela orava, ela só orava de madrugada, não só hora de sair. Então nós não sabíamos que aquela só hora 0 hora, se madrugamos 22 horas. Chegamos na crente, encontramos a moça a orar. 22 horas ela estava em oração. Ela não conseguimos fazer nada na casa dela. Mesmo no cemitério, se for alguém que adora Deus Espírito em verdade e for enterrada no cemitério, o diabo não consegue chegar até a caixa dela. Falando a verdade, que quando a pessoa morre, o diabo vai recolher aquele corpo daquela pessoa. Mas como é que adora Deus em espírito e em verdade, é dificilmente e nem é impossível tocar naquela caixa, porque há sempre anjo a proteger aquele corpo daquela pessoa que era crente de verdade. Quando a gente ia no cemitério, eu peguei a vermelha, chupei. Eles me obrigaram a chupar a vermelha. Desde aquela data que eu chupei a vermelha, quase a minha comida toda era só a vermelha. Eu gostava muito de chupar a vermelha. Mesmo na minha casa, eu buscava a vermelha no cemitério e trazia em casa. A mãe perguntava se a vermelha saía onde. Nós explicávamos na mãe que a vermelha eu trouxe para brincar com ele, mas não, era para chupar, para me dar mais força no mundo das trevas, ou para me dar uma vantagem para conseguir matar essas 1000 ou qualquer pessoa. Eu já matei várias gente, já fiz coisas que aos olhos de Deus, para mim era boa coisa, mas aos olhos de Deus era feio. Eu fiz coisas, eu podia me envolver com alguém, eu dizia, eu vou me envolver com esse jovem, mas como me envolver, eu tenho um desejo dentro de mim. Eu como me envolver com esse jovem, ele tem que morrer, eu tenho que entrar no mesmo mundo onde eu pertenço. Então, quando eu me envolvia com aquele jovem, o jovem ou morre ou entra no mesmo mundo onde eu pertencia. Na festa era sempre a mesma coisa, eu ia na festa para distrair, beberava o jovem, levava o jovem, nunca chegava no jovem e me matava. Dando faz com faca. É por isso que em várias festas, sempre o fulano morreu, o fulano não sei o que, através desses espíritos que iam. Mesmo na festa, se você vê alguém que meteu um vestido tão comprido até nos pés, aquela pessoa não tem perna. É mesmo só, ela não é pessoa, ela é alma do outro mundo. Essas pessoas que dizem mayumbola existe, é real. São aquelas pessoas que estão acorrentados no mundo das trevas, estão numa corrente enorme no mundo das trevas. Tem várias gente lá naquela mayumbola. Também nós trabalhamos também nesse lado das províncias. Nós estamos aí nas províncias ou naquelas pessoas que fazem viagem. Quando as pessoas faziam ou estão a fazer viagem, nós ficamos já na estrada, que o fulano não vai chegar bem. Ou mesmo se eu tenho um desejo de te matar, então te coloco algo na mente para você viajar. Quando você chega na estrada, não vai chegar no teu local
vais morrer. Nesse acidente de viagem, a gente mesmo que planejava esse acidente, quando batia no outro carro, então não recolhemos aquele sangue, aquela alma e levava. Também as pessoas que têm problemas, quando veem que aqueles problemas não têm solução, dizem que eu vou morrer, porque esse problema não tem solução, não sei o que, eu tenho que morrer. Então, eu entrava no corpo daquela pessoa, tanto faz corda como medicamento, eu usava aquela pessoa para colocar fio no teto e se amarrar no pescoço. Quando ela tiver a morrer, eu saio, aí onde vem o arrependimento dela, e já é tarde, mal hora. Tudo já foi feito. Desde aquele dia que a pessoa colocou a corda no pescoço, tudo acabou. Então nós recolhemos daquela alma e ofertamos. Quando nós ofertamos, nós não sabemos onde vai aquela alma. Eles só nos diziam também o seguinte: quando vocês morrerem, vão ver um lugar maravilhoso, vão ter uma prenda, até dizer que não vamos morrer. Nós somos imortal, não sei que essa coisa toda. Não há morte nesse meio. Para nós, naquele mundo, tudo era maravilhoso. Tudo era bom. Porque tudo que a gente fazia, nós víamos que era bom. Porque nós temos direito a tudo, temos direito ao dinheiro, a tudo. Quando eu dizia que quero ter um computador, eu quero ter um telefone que ninguém tem nesse bairro, é de um abrir e fechar e olho que aquele telefone vai aparecer. De um momento aquele telefone vai aparecer. A minha mãe ficava admirada porque eu não tinha nada. De preto a mão comecei a ter tudo. Quando me ofereceram essa oferta de ser rica, eu não rejeitei. Rejeitei para quê? Porque eu tinha só um propósito desde aquele dia que eu pisei os meus pés na cara daquele queimadeiro. O meu propósito era só matar. Era mesmo só matar e mais nada. Eu trabalhava mais na cidade só de morte. Também trabalhei com espírito tranca-rua, enxugaveira, espírito chama mulher ou chama homem. Eu também trabalhei em vários lares. Quando assim há um casal, no momento que eles estão a se envolver, então eu entro naquele meio. Ou mesmo num momento eu posso namorar com a mulher pensa que está a se envolver com o marido, mas não, está a se envolver com a esfera do mundo das trevas. Eu trabalhava como mulher da noite, como um homem da noite. Era excessivamente assim. Mesmo nas casas também. As crianças que as pessoas falam, tem várias mães que falam nas crianças que você não presta, você nem parece sair no meu ventre. Então, através daquela palavra que a própria mãe usou pelo seu filho, nós apanhamos aquela palavra e levamos no nosso mestre, usamos aquela criança e a partir daquele dia a criança passa no nosso lado. Passa no nosso lado, passa a ser ou o nosso membro ou a nossa coisa. Foi assim que eu vivi nesse mundo. Também eu vivi em várias formas. Eu usei, eu estava para ser, eu queria ser como uma rainha a rainha zumbi. Eu queria ser como um zumbi. Eu queria ser mais superior do que os zumbis. O meu espírito que está mais na academia. Isso é mais na academia. Então eu queria ter esse espírito de zumbi. Quando esse espírito eu tivesse, eu queria ser mais ainda do que aquele espírito. Só que não deu certo porque eu me converti logo. Depois daí, eu lutei, eu estava para lutar. Também anticristo existe. Quem estava preparando o anticristo é a Jandira, uma jovem chamada Jandira e umas mocinhas também. Estavam preparando o anticristo, mas que depois uma delas se converteu, já desvalorou tudo, já não houve mais nada. Esse anticristo depois continuou, mas o anticristo existe e está para vir brevemente. O diabo também era numa reunião, quando nós encontramos com o diabo, mas não vimos assim o diabo perto, nós vimos o diabo de uma distância longa. Só mandou um dos capangas dele trazer um caderno, nós metemos a mão naquele caderno e as palmas da nossa mão colar lá, e depois da nossa mão colar, o diabo levando até onde nós não soubemos onde está, onde foi a palma da minha mão. Foi assim onde eu vivi até o dia de hoje, quando eu me converti.
A minha mãe me convidou num domingo que vamos indo na igreja. Vamos na igreja, chegamos na igreja, pregamos o código de arrependimento. Eu não quis aceitar, nunca quis ser batizada, mas depois algum dia eu ser batizada. Fui batizada, tomei a primeira ceia, a segunda ceia, a segunda ceia estava me fazendo confusão já. Estava me fazendo confusão que eu tinha que falar mesmo. Alguns me dizem lá, você tem que falar, por que você vai beber ceia? Se você não confessaste, para beber ceia, para que você não falasse tudo. Então, eu disse, eu vou falar. Alguém está me dizer, fala, alguém está me dizer que não. Fala, não sei o que, se você fazer essa pastora é muito fofoqueira, vai te expandir em todo o bairro, todo mundo vai saber que você era bruxa, você era assim, você era assim. Mas sempre há uma palavra que estava sempre a me empurrar, vai falar, vai falar, vai falar. Então eu cheguei a pastora ficar a explicar no princípio como é que começou. Eu até falei que eu tenho vários namorados e não consigo ter um namorado só. E foi aí, algo estava me dizendo, estava muito difícil para falar que eu sou assim. Mas depois, graças a Deus, eu me abri, fiquei a conversar com a pastora fez uma oração em mim. Desde aquele dia que a pastora fez aquela oração, tudo estava andando, eu estava andando de uma maneira diferente. A terceira ceia eu não aceitei tomar, porque eu sabia que tinha uma carga ainda nas minhas costas. Eu não quis tomar a terceira ceia sem eu me livrar desse fardo que eu tinha na minha casa. Pode dizer quando se lembra do mês ou dia, pode dizer, se não, é só dizer o tempo que esteve no mundo da magia. Eu estou há 6 meses, há 6 anos no mundo da magia. Quando procurou este quimbandeiro, ou esta senhora que vendia medicamento tradicional, alguém influenciou ou foi a sua própria vontade? Foi a nossa própria vontade. Não. Foi influenciada pelas suas amigas ou a irmã própria que aceitou? Aceitei, concordei com elas. E essas tuas amigas ainda se encontram neste mundo das trevas? 2 já se converteram, 2 ainda. Converteram onde? No Bom Deus ou no outro igreja? Pentecostal. Na Pentecostal? Sim. E eles chegaram a dar esse testemunho também? Já chegaram. E as outras ainda não se converteram? Ainda. A irmã, quando esteve a falar na igreja, falou que muitas igrejas, quando esteve a dar testemunho na igreja em pleno público, disse que muitas igrejas estão envolvidas neste mesmo mundo. Pode nos falar um bocadinho mais dessas igrejas que estão envolvidas e como eles se envolveram? Essas igrejas estão envolvidas através porque eles não pregam a verdade. Eles encurtam aquilo que a palavra diz. Eles metem mais aquilo que eles mesmos sentem ou metem as próprias coisas que eles querem fazer na igreja. Principalmente a igreja católica, a igreja messiânica, Sétimo Dia e essa igreja da TJ. Testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová. Estão mais incluídas nesse lado porque eles estão distraídos ainda. Estão distraídos nesse lado. Quando estão para pregar, eles não pregam a verdade. Eles ocultam algumas coisas da palavra. Também alguns pastores ou alguns anciãos dessas igrejas pertencem ao mundo das trevas. Falou mais de uma outra igreja, não vou citar, mas a própria irmã vai citar também. Falou mais o nome de uma outra igreja. Qual é a outra igreja? Igreja... Falou, acho que é do... Quimbango. E essa igreja Avoinó. Essa dos profetas. Sim, estão envolvidas nesse caso. Mesmo essa igreja das santas que cortam o cabelo, também estão envolvidas ou estão incluídas nesse caso. Você chegou a ver esses membros dirigindo? Sim, já cheguei de ver até o bispo, algum que está atrás do bispo Macedo naquele lado. Bispo Macedo da Igreja Universal. Da Igreja Universal. Sim. O adjunto dela também já cheguei a ver. Mais algum outro líder para além desse líder? Tem várias pessoas naquela Igreja Universal que não adianta citar o nome que pensem nesse lado. Está bem, mas para além deste líder da Igreja Universal, tem mais líderes ou membros de outras igrejas que a irmã se recorda? Outras igrejas, por exemplo, como citou, pode dizer quais são? Tem os anciãos, os diáconos da Igreja Universal que chamam de obreiros. Tem esses pastores do Quimbango, esses pastores da igreja messiânica, esses profetas. Se formos a ver essa igreja esses que usam cabelo, essa igreja... Os profetas, que adivinham, tudo que eles adivinham,
os espíritos que controlam aquelas pessoas que vêm atrás dele e ficam a falar tudo que aquela pessoa é. Não é ele mesmo que adivinha, tipo um Kimana. Quando o Kimana adivinha, tudo que ele tiver a falar, tem algum espírito que controle a pessoa e lhe informa tudo. A irmã disse que fez 4 filhos. Ou 3, melhor, 3 foram mortos e um é que vive. E, chegou a casar neste mundo das trevas? Sim, cheguei a casar com meu tio. Com teu tio? Sim. O teu tio também está neste mundo? Sim, pertence a esse mundo. Será? Meu pai também. O teu pai também? Sim. É eles que te levaram a este mundo? Não, eu fui porque surgiu através daqueles medicamentos. E esses filhos, desculpa, esses filhos que tem até agora, é com teu tio? Sim, também eu cheguei a me envolver com meu próprio pai. Me envolvi com meu pai, porque eu tinha algumas questões que eu tenho que fazer e tenho que me envolver com o pai. Tá bem, o tio sabe que aquele é filho dele? Não, esse filho que está comigo, Sim. não é dele. É de um jovem que mora aqui em Viana. E ele sabe que você está nesse mundo, não sabe? Não sabe. Dentro da igreja, a irmã nos explicou de um sinal que tem no braço. Gostaria que explicasse mais ainda para nós sabermos como é que foi. Esse sinal surgiu através da casa de uma crente. Fomos Pode avisar. mostrar o sinal? Fomos provocar uma crente. Ele encontramos, ela estava de jejum de 4 dias na igreja. E com aquela oração toda, me abençoou e naquela igreja é essa nós, crente? diga, De que igreja é? não sei. Naquela da gente fugir, se bate um pau e aleija. E também, falando verdade, que os planos da IFEBA Bom Deus faz muita confusão em quase todas as pessoas que pertencem a esse mundo. Quando alguém da IFEBA Bom Deus está passando com um pano da igreja IFEBA Bom Deus, então aquilo faz confusão na cabeça dos grupos. E dessas igrejas, a irmã disse que neste mundo viu algumas igrejas. O Bom Deus também está lá? Não sei, eu só trabalhei com Kimbango, as outras igrejas que eu já citei. São as igrejas que eu já trabalhei. A igreja que fala Bom Deus nunca A irmã disse na igreja que a igreja do Bom Deus não está lá porque é uma igreja diferente das outras igrejas. Sim. Qual é a diferença que a irmã pode mais ou menos descrever no teu testemunho? Do Bom Deus com outras igrejas? Há muita diferença porque a igreja, como diz, a Bíblia diz, já houverá falsos profetas nos últimos dias. Então, a igreja que tem falsos profetas. Na igreja do Bom Deus, Jesus mora assim. Jesus mora também através do pastor ou do servo que governa a igreja O apóstolo Bom Samuel Deus. Tumba. Deus vive com ele, é por isso que aquela proteção toda que ele tem de Deus, Deus também protege a igreja. Ok. E a irmã... Sim, a irmã Fernanda disse que envolveu-se com morto. Qual foi o cemitério? Em que cemitério é que foram? Que eu estou Fomos em Viana. No cemitério de Viana. Sim. Cemitério Municipal de Viana. Sim. E desde que te converteste até agora, esses espíritos não te incomodam, não fazem alguma coisa para te puxar de volta? Bom, antes me incomodavam, me faziam muita confusão, mas desde que a pastora fez a oração comigo, não sei o que, agora já não. Quanto tempo está convertida? 2 meses. Esses 2 meses. Sim, 2 meses. A irmã Fernanda poderia dar um número específico das pessoas que já matou? São muitas. Que nem Mas falou em 1500. 1.500 almas são as que me pediram no princípio. Ok. Agora, contando com as pessoas que eu já tirei a vida, é inacreditável. Eu não consigo. Memorizar. E a irmã aceita que este Jesus que recebeu na igreja do Bom Deus é capaz de te proteger de todo esse mal que a irmã viveu? Aceito. Neste mundo das trevas, este mundo satânico em que viviam, também usavam a Bíblia para enganar o... Sim, usavam mesmo a Bíblia. Mesmo essas pessoas que tratam, esses que mandam, também usam Bíblias. Dizia que a questão da maquilhagem, unhas, batom, postiço, vocês trabalhavam nessas coisas que é para quando as moças seguirem a vaidade ou a moda melhor, serem então influenciadas para poderem penetrar nesse mundo da Falando em maquiagem, a maquiagem é pó de morto.
Maquiagem pó de morte. Sai no cemitério e passa na fábrica, ninguém dá conta de nada. A maquiagem é pó de morte. Maquiagem pó de morte. Sai no cemitério e passa na fábrica, ninguém dá conta de nada. E essa fábrica? Sim, portal. Diga? Portal. A fábrica que fabrica essas coisas de unha, de mulher, não sei o quê. É a mesma coisa. Então, o diabo faz uma transferência já. Quando chegar naquela fábrica, tudo está feito. Eles só ficam a fazer aqueles, porque eles também estão inocentes. Eles só ficam a fazer aquilo quando a pessoa se maquiou com pó de morto. A irmã, os teus familiares, a tua mãe, sobretudo, que vive consigo, tem conhecimento que a mãe vive no mundo da magia? Não. Até agora a mãe ainda não sabe disso? Não. Este é o primeiro testemunho que a irmã deu na igreja perante o público, Sim, é o primeiro. mas já havia falado com a pastora. Sim, já. Na igreja, a irmã nos falou de um vestido e de uma vela que desapareceu Sim. na pasta. O que é que servia aquelas duas coisas? O vestido era para o momento de matar, aquele vestido vermelho que desapareceu, e agora as velas eram quando eu quero invocar alguns espíritos, então aquela vela surgia para isso. Desapareceu quando? Ontem, quando eu fui buscar pasta, já não encontrei mais a vela, nem o vestido. E o que é que te levou a desistir deste mundo? Foi sofrimento que a gente passava lá. Também era feio. Era feio as pessoas te olharem já de um jeito que não dá. Também eu me sentia que já não era mais a mesma, estava apodrecendo também já por dentro. Eu me sentia frita ou confusa de tudo que estava ao meu redor. E a irmã disse que depois de ter recebido o batismo, a irmã era ameaçada por fato de deixar este mundo. Agora eu gostaria de saber se a irmã era ameaçada pessoalmente ou por espírito. Pessoalmente. Pessoalmente. E quem ameaçava pessoalmente? Eram as pessoas que trabalhavam comigo naquele lado. Agora tens a missão de, como receber o Espírito Santo, o poder de Deus está consigo, de chegar até junto dessas pessoas e transmitir a palavra de Deus para que eles também se convertam. Mais de 1.500 almas que você matou é a mesma que terás que trazer para Jesus. Esta é a missão. Jesus te chamou para te fazer pescador de homens. Aceita isso? Assim. Disse no princípio que o pouco que recebeu fregava-se e tinha que fazer 2 semanas sem banhar. Chegou a ficar a fazer esse tempo? Sim, cheguei. 2 semanas sem 2 banhar? semanas. O diabo é sujo. Tirava mal, as pessoas não sentiam incomodadas. Não cheirava mal. Mas em casa a irmã já não tem mais nada mesmo. Não, já não tenho mais nada. Já não. Qual é a mensagem que tem para transmitir a todos quantos vão ver esta fita? Porque a partir da próxima semana esta fita vai rolar. Não só para o povo angolano, vai chegar até o mundo. Então, que palavra tem para poder transmitir a essas pessoas que se encontram ainda neste mundo e a todos aqueles que dizem serem cristãos, estão na igreja, mas ainda não converteram? Que palavra a irmã tem para poder transmitir a essas pessoas? Para aquelas pessoas que adoram Deus, a espiritualidade, Deus muita força, que continuam mesmo no caminho que vocês estão para chegar até a vida interna. Agora, para aquelas pessoas que pertencem ao mundo onde eu estava, saiam porque vocês sabem mesmo que esse lugar não é adequado para você. Permaneçam em Cristo, porque o caminho é para frente. Se nós ir atrás, vamos ir para o inferno. Então, continuam sempre. Boa sorte e obrigada por tudo. Ok. Muito obrigado. Mamãe, serva de Deus, aleluia. Amém. Eu, como serva, poderia nos confirmar então o testemunho, descrever um bocadinho de como foi a convertência da nossa irmã, por favor? Eu sou Maria Eugenia Manuela Afonso de Carvalho. Sou a serva de Deus da paróquia do Sequeiro e sou adjunta. Conforme é de hábito, nós temos ido à visita, evangelizar e dar também esforço daqueles que nunca mais apareceram. Aquilo de visitar, pronto, eu não fui a mãe que encontrei, conforme nós temos dividido os grupos, eu teria aí no outro lado, as outras mães foram também no outro lado, onde acharam a mãe e a filha. No primeiro dia que eles congregaram, a mãe declarou que ela é do bom Deus, mas já anda na fraqueza há muito tempo mesmo.
levou aí por aí 1 ano de fraqueza, já frequentou noutras igrejas. Mas o que ela está procurando não está conseguindo achar. Mas pronto, por ele sair de um outro bairro para outro bairro, que era o bairro de Sequele, e logo deparou que conseguiu encontrar a irmã da igreja, dirigir onde está a paróquia. Eles lá congregaram primeiro dia logo que congregaram, como é de hábito, nós mandamos levantar. Quem vê pela primeira vez que ainda não tem batismo do bom Deus, uma delas é a filha que levanta. E nós, como temos grupo da evangelização, disse a evangelização em exorta, se não aguentar, entrega aqui. O irmão também, como está preparado nisso, disse: você não pode me largar nada, nenhuma arma, não recebeu o batismo. Ela recebe o batismo no mês de novembro de 2015, sem nenhum problema. Ele entrou na água como se fosse nada e não considerou. Tomou a primeira ceia do mês de novembro, vem a tomar a ceia do mês de dezembro. Logo que ela toma a segunda ceia, as trevas com a luz não se dá. Ela sozinha que estava sentindo choque. Depois de culto terminar, disse: mãe, eu vou confessar. Disse: o que, minha filha? Mãe, eu quero falar. Eu disse: nós, de serva de Deus, temos caixa de receber e guardar tudo. Fala. Não tem nenhum problema, não. Olha nas irmãs que você está aí, conversa só comigo. A menina começou logo a dizer aquela parte de: eu gosto de ter 4 ou 5 namorados. Mas a minha mãe, como o pai, quer me levar. Eu disse: não me fala da minha mãe. Primeiro conta o que você está sentindo. Começou logo a contar conforme as coisas aconteceram ou vêm acontecer. Mas quando ele me fala já que ele já matou X, eu disse: também 6 horas já não dá para nós continuar com o testemunho. Vamos transferir outro domingo, porque vou me fazer depósito. Outro domingo, de novo, eu disse: você não está me fazendo chegar na profundeza da conversa. Onde você fizeste todas as coisas, algo te deram. Sem você me apresentar esse algo, não vou te ouvir. Mas disse: mãe, eu quero mesmo. Ela explicou. Lhe prometi: olha, sexta-feira fica muito cheio. Por mim seria melhor nós ir numa segunda-feira, primeiro te ouvir. Vamos ver o que eles vão decidir. Também, antes de eu fazer isso, primeiro pedi ao servo de Deus da organização do nosso município de Cacoal, o irmão Vitor. Tentei explicar, tem uma filha assim. Ele disse: olha, qual é a tua ideia? Eu disse: não, a minha ideia é eu levar numa segunda-feira no curso de servo de Deus. Primeiro vou ir no gabinete da expedição, depois vou ver o que eles vão decidir. Se segunda não for, então vou ir numa quarta-feira. Ele concordou. Como é que eu disse? Eu ainda não vi as coisas que ele trouxe, mas já orei a menina, e para o menino também, que é o bebê, que teria lhe levado. E depois eu disse na menina: aguarda um pouco, eu vou ainda buscar a meu Deus. Entrei ainda há 4 dias para lhe preparar, para não rejeitar, porque não é fácil. Deus é poderoso. Vi agora ela já que tinha preocupação: mãe, me leva já. Mãe, eu disse: minha filha, Deus já deu a resposta, nós vamos ir, sem nenhum problema. Chegou o primeiro dia e aguardei. Ela não apareceu onde nós se combinava. Eu disse: trabalhei mais. Seria melhor mesmo eu ir na casa dele e não vou lá avisar mais, porque o problema não está com ele, está no outro lado. Daí Deus trabalhou. Quarta-feira viemos aqui, fomos ouvidos. E o provincial disse: não, tem que vir mesmo sexta-feira, conforme a menina não trouxe a carga, traz uma carga. Essa que trouxe uma carga, fomos ouvidos e o pai disse: não, é melhor ela testemunhar, porque esse testemunho dele poderá também ajudar, seja nós como servo, como os cristãos ou a igreja em geral. É isso que aconteceu. E outra coisa, a mãe da própria menina não conhece a profundeza onde a filha chegou. Não conhece. Ele tem tido só
uma desconfiança só pelas coisas que ele tem visto, porque a mãe tem passado o mesmo mal. Essa coisa que ela disse que o dinheiro, a mãe não costuma ver dinheiro, é real, porque a mãe já me levou de lado a lamentar, a mãe me ajuda na oração, estou passando uma crise, só mesmo Deus que sabe. Disse, esse Deus já te deu a resposta, e você também já venceste. Depois vai ouvir, mas de momento aguarda. A mãe dela vive com o pai ainda? A mãe não vive, a mãe, o pai que ele nasce, não, mas vive com o padrasto. Tá bem. Muito obrigado pelo depoimento da mãe. Continua firme em buscar aqueles que Cristo preparou para eles. Sendo pastora, desculpa, qual é o método que a pastora vai aplicar para explicar na mãe o acontecimento que aconteceu com a filha? Porque não é fácil uma mãe receber uma notícia dessa. Como é que a pastora está a ser preparada para conversar com a mãe? De momento, conforme ela já me deu alguns pormenores que tem a ver pela desconfiança que ele já tem com a filha, e não conhece bem se a filha estava naquele mundo ou pertence desse mundo onde nós estamos. Então já tem como eu poder conversar com a mãe, porque é o que já começa, a mãe diz, ela me disse, mãe, pastora, se quer me ajudar mesmo, deixa ainda eu entregar aí na carga, porque esse é o maior problema que eu tenho. Deixa eu entregar a carga, quando eu entregar, então, com a ajuda da oração que eu vou receber na central e a ajuda da minha mãe espiritual que está aqui comigo, poderá me ajudar eu conversar com a mãe. E eu lhe aconselhei, quando chegar o momento de você conversar com a mãe, tem que me convidar, eu tenho que estar lá, para eu poder sensibilizar, entrar também na Sagrada Escritura, porque é essa coisa que eu quis desde o primeiro dia, porque quando ele fala que matou duas sobrinhas dela, a mesma tia não tem conhecimento, quando mata também o tio, que é irmão, a mãe e o pai, também ninguém tem conhecimento. Então isso que me levou muito preocupado, porque isso traz separação na família. Ok, muito bem. E para terminar, disse muito bem a questão daquela primeira amor da sobrinha, os gêmeos, e sendo serva de Deus. E também já disse, ela, menina, afirmou que está sendo ameaçada